Olá, bem-vindo a todos novamente. Estamos em nossa segunda aula sobre como podemos aprender com as histórias em quadrinhos. Hoje iremos abordar o que são os quadrinhos e os principais formatos das HQs, que são as histórias em quadrinhos. Você que ainda não tem um conceito ou uma ideia própria para a pergunta o que são os quadrinhos, segue comigo que iremos falar sobre dois caras muito importantes. Will Eisner, um dos mais importantes autores de HQs, usa o termo arte sequencial para tratar de quadrinhos. Segundo ele, os quadrinhos são uma forma artística e literária que lida com a exposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Eisner diz ainda que as histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e imagem, e assim é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas, visuais e verbais. Will Eisner é um dos mais renomados quadrinistas americanos, criador de personagens de Pitt, autor de diversos graphic novels de sucesso, sendo certamente o reinventor do gênero, seguido por diversos profissionais de todos os continentes. Outro nome extremamente importante nessa área é o Scott McCloud, outro teórico da linguagem de quadrinhos. Ele afirma que o termo arte sequencial poderia confundir quadrinhos com animação, por exemplo. Para ele, quadrinhos são imagens organizadas propositalmente, de maneira justaposta, com um determinado objetivo narrativo e destinada a transmitir informações ou a produzir uma resposta no espectador. Porém, não adianta duas imagens estarem lado a lado se o leitor não concluir o que está acontecendo nessa transição de quadros. Portanto, o fenômeno chamado de conclusão, que ocorre na cabeça do leitor quando ele passa o olho pela sarjeta ou calha, aquele espaço vazio entre os quadros, inclusive o seu tamanho pode variar, alterar o tempo da narrativa e pode nem existir. É o que dá unidade e sentido à narrativa, sugerida pelas imagens. O autor imagina as cenas e as apresenta para o leitor, mas é o leitor que dá movimento, voz e sons à história. Aqui entram as tais habilidades interpretativas visuais e verbais citadas por Eisner. Por isso, as HQs podem ser consideradas uma mídia interativa, na qual o leitor é corresponsável pelo andamento da narrativa. Scott McCloud é um quadrinista americano indicado ao Eisner Award de melhor escritor e desenhista em 1988 pela série de ficção científica Zod, um dos pioneiros na criação dos webcomics e autor de Desvendando os Quadrinhos, reinventando os quadrinhos e desenhando quadrinhos, livros teóricos amplamente divulgados no mundo. Então, os quadrinhos têm muitas caras e formatos no Brasil e no mundo. Podem ser chamados de gibis no Brasil, comics nos Estados Unidos e Canadá, mangá no Japão, histórias ao quadradinhos na Angola, entre outros. Hoje vamos conhecer 4 formatos de quadrinhos. O primeiro formato é a tira, que se popularizou nos jornais, geralmente em formato horizontal, com uma divisão entre 2 a 5 quadros. O autor apresenta uma pequena história fechada, muitas vezes humorada, ou um capítulo de história seriada. O segundo formato são as revistas em quadrinhos, como temos, por exemplo, aí na imagem, o Álbum Maravilha, Homem-Aranha e os super-heróis. Diversas histórias, tanto do Quarteto Fantástico, do Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor e o Homem-Aranha. Os tamanhos conhecidos como formatinho, comic book, magazine são os mais comuns. E as revistas em quadrinhos ou gibis mais comuns são de humor, super-heróis e infantil, e são facilmente encontradas em bancas e revistarias. O terceiro formato é o mangá, esse termo que designa as histórias em quadrinhos japoneses. Essas HQs são muito populares em todo o mundo. No Ocidente, o uso desse termo foi ampliado para além dos quadrinhos em si, sendo aplicado para definir o estilo de traço baseado nos mangás, devido
características estéticas marcantes, como olhos grandes, expressivos, estrutura anatômica cartoonizada, cabelos espetados, com cores vibrantes, etc. Aqui temos um exemplo de mangá. No caso, a história é do Homem-Aranha, mas no formato mangá. O quarto formato são os webcomics, quadrinhos publicados na internet, um meio muito eficiente e democrático de novos autores mostrarem seu trabalho e formarem público, e também fácil acesso para os leitores. A seguir, temos um webcomic, um quadrinho publicado na internet pela artista Thaís Carmo em sua página do Instagram, t.s.carmo. A partir dos formatos que apresentamos, podemos então concluir que nos quadrinhos o entrelaçamento entre texto e a imagem é indivisível. Antônio Luiz Kenner, em Os Quadrinhos, Linguagem Semiótica, defende que a HQ é formada em intersecção de dois conjuntos, literatura e imagem. A fusão desses elementos gera algo novo, que não é literatura nem imagem, mas história em quadrinhos. Uma mídia com linguagem e sintaxe próprias. Aliás, a única que tem essa propriedade. Não existem quadrinhos sem texto. Existem quadrinhos mudos, sem balões, onomatopeias ou recordatórios, mas nunca sem texto. Nesses, o texto está implícito e é a história, o roteiro. Na próxima aula, vamos falar sobre as histórias em quadrinhos na sala de aula. Mas você sabia que as HQs contêm conhecimento multidisciplinar? Portanto, os professores de qualquer disciplina sintam-se convidados para participar. Esses podem utilizar essa rica linguagem como ferramenta de ensino em sala de aula, por meio de diversas atividades pedagógicas. Até a próxima!